Santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever caso não seja inscrito e, obviamente, participar aqui nos comentários sobre o tema do vídeo, sobre a situação do Santos. Enfim, os comentários estão abertos para você deixar a sua opinião sobre qualquer assunto relacionado ao Santos. E vamos abordar qual tema neste vídeo? Sobre a situação de lideranças no Santos Futebol Clube. Foi um tema bastante comentado, principalmente depois da entrevista do Emiliano Velasquez, né, após a derrota do Santos contra o Juventude. Era um tema que uma vez ou outra também eu citava aqui em lives, em vídeos, principalmente após uma derrota do Santos para o Palmeiras, após a derrota do Santos contra o Flamengo, algumas atitudes que, de uma certa forma, me incomodaram partindo de alguns jogadores em específico, né, que a gente vai entender daqui a pouco. E qual que é essa questão? A questão da liderança. Quando a gente fala da liderança, logo vem na nossa cabeça a figura do capitão da equipe do Santos. Capitão, não temos apenas um, né? Temos capitães no time do Santos. O Sanches, às vezes, fica com a abraçadeira, às vezes o Pará, Giamota já chegou a ficar com a abraçadeira, até mesmo o Felipe Jonathan, enfim, né, dependendo da escalação, se um não é titular, se o outro é titular, acaba tendo essa modificação em relação à abraçadeira. Mas o que um capitão precisa fazer? O capitão é aquele cara que conversa com o árbitro, tem alguma confusão, o capitão tenta ali colocar panos quentes, né? Tenta para não dar briga, enfim, representa o time. Então, se está numa situação delicada, às vezes até em momentos bons, né? O cara que ergue a taça, enfim, o capitão é uma figura importante, é como se fosse um representante ali, né, do Santos Futebol Clube, o cara que recebe a abraçadeira, isso também em outros clubes. Um líder também não necessariamente precisa ter essa abraçadeira de capitão. O líder pode ser aquele cara no vestiário, pode ser aquele jogador que chama a responsabilidade. E antes da gente falar sobre o elenco atual, eu coloquei aqui, fiz um rascunho aqui, de alguns jogadores que vieram à minha cabeça em relação a lideranças, né? Eu vou falar da minha geração, né? Eu sou da geração 2002, então vou falar sobre os jogadores que tá mais fresco aqui na minha memória, mas você, obviamente, né, mais velho, tem mais tempo aí de Santos Futebol Clube, deixa nos comentários qual jogador foi algo emblemático para você em termos de liderança. Bom, Fábio Costa é um cara que era um líder no time do Santos. Léo, inclusive o Léo fez uma postagem nas redes sociais falando um pouco, né, deu a entender que seria uma indireta, enfim, né, era um cara que era líder no time do Santos, falava em momentos bons, falava em momentos difíceis, se posicionava, né, tinha essa postura mesmo de líder, né, de capitão no time do Santos. Aí outros jogadores também, que eu anotei aqui, Neymar, querendo ou não, já foi capitão no time do Santos e era aquele cara que era muito perseguido, né, por adversários, até mesmo arbitragem, mas era um cara que chamava a responsabilidade quando o jogo tá difícil. Né, principalmente em jogos da Libertadores, que ele era atacado, o Santos era atacado, né, de formas pela torcida adversária ou algo do tipo, a imprensa não acreditava. O Neymar era sempre esse cara que chamava a responsabilidade na parte técnica também. Né? Tem alguns vídeos na Santos TV, depois quem quiser acompanhar, mas tinha alguns vídeos também dele dando aquele incentivo no vestiário, enfim. Ganso teve uma atitude de um cara que chamou a responsabilidade naquela final contra o Santo André, né? Falando que eu fico aqui, chamando a responsabilidade para ele, dando aquele toquinho no escanteio, enfim, atitudes que de uma certa forma acabam sendo importantes, né, de acordo com alguma circunstância que o time está vivendo. Né? Não estou falando que o Ganso sempre foi um líder, mas ele teve uma atitude em uma determinada final que foi importante para a gente. Né? A situação estava complicada e de uma certa forma ele conseguiu segurar o jogo. Kleber Pereira, quando o Santos brigava contra o rebaixamento, era o cara que chamava a responsabilidade para fazer os gols. Né? Então foi uma figura importante para o Santos quando o rebaixamento era algo que também ficou bem próximo da nossa história. Rafael Cabral, tem aquele vídeo que viralizou, né, que o Rashid acabou filmando,
conversando com a torcida em um momento complicado na Libertadores, que ele fala, olha no meu olho, a gente vai se classificar, que não sei o quê. Era um goleiro também que chamava a responsabilidade, né, principalmente em cobrança de pênalti. Era sempre muito difícil vencer o Santos em cobrança de pênalti, porque ele era um goleiro que tinha essa questão, né, de se impor, enfim. Ricardo Oliveira era capitão, era um jogador, né, as pessoas às vezes falam de panelinha, enfim, mas era um cara que, de uma certa forma, decidia em campo, chamava ali no vestiário, né? Então era uma figura importante para o time do Santos. O próprio Alisson, inclusive, depois eu vou falar de uma atitude do Alisson recente, que eu não sou muito, que eu não gostei muito, inclusive até comentei aqui no canal, mas o Alisson, querendo ou não, é o cara que dá o exemplo da Libertadores, por exemplo, que criou aquele 4% é muito. E foi uma conexão muito bacana da torcida com os jogadores, chegamos até a final, né? Era um cara que chegava junto, literalmente. Então, era um líder importante. E hoje, no atual elenco do Santos, eu sinceramente estou vendo de fora, tá? Pode ser que dentro, ali nos bastidores, tenha algum jogador que seja extremamente o cara que é o líder, enfim, que coloca a autoestima dos caras para cima, mas isso, de uma certa forma, não chega para o torcedor. E quando a gente está numa situação desesperadora, né, a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente, o Santos está próximo ali do rebaixamento, pode entrar no rebaixamento, porque o jogo contra o Fluminense foi adiado. Qual que é essa figura que a gente olha e confia, né? O Sanches é um jogador que ele também tem a braçadeira de capitão, tem toda essa raça uruguaia que todo mundo fala, é um jogador identificado, sempre está se declarando ao Santos, mas não vive um bom momento técnico / físico. Não sei se isso, de uma certa forma, também, em termos de chamar a responsabilidade, né, para jogar mesmo, na parte técnica, se isso acaba interferindo. Né? A questão de dar entrevistas também. Por isso que eu quero, é aonde eu quero chegar, essa questão do Velasquez, né? Ah, mas o Velasquez que chegou ontem acabou dando a entrevista coletiva. Foi uma coisa que a torcida se questionou bastante, né? Voltando a dar o exemplo, Pirani que falhou contra o Flamengo, foi ele que teve que dar a cara a tapa e dar a entrevista coletiva, não, a entrevista pós-jogo. Enfim, alguns questionamentos que a torcida acaba fazendo. Porque mesmo esses jogadores, como o Pará, o próprio Felipe Jonathan, Giamota, jogadores que são criticados pela torcida, são jogadores que estão há mais tempo no clube e são, em alguns momentos, capitães. Né? O próprio Sanches também. Então, mesmo que a torcida cornete, a gente espera uma postura de um cara que seja líder. O próprio Marinho. O Marinho fica fazendo live, falando, né, sobre diversos assuntos, mas numa hora que precisa se pronunciar, né, para dar aquele incentivo, para chamar a torcida junto, não aparece. Né? Utilizar as redes sociais para fazer esse chamamento com os torcedores, para ter essa conexão nesse momento complicado, interagir com a hashtag Reage Santos, por exemplo. Né? O Santos está interagindo nas redes sociais com o torcedor, pega algum jogador, tem que partir de algum jogador, eu acho que tem que ser uma coisa muito orgânica, partir do jogador, essa conexão com a torcida. Eu, inclusive, fui atrás para tentar entender como que funciona essa parte de quem dá entrevista pós-jogo. Aí o que me foi passado em relação à comunicação do Santos, né? Eles falaram que, exemplo da Libertadores, eles que definem, eu quero falar com o Marinho. Aí o Santos tem que botar o Marinho para falar, porque senão pode sofrer multas, enfim. Agora, Campeonato Brasileiro, por exemplo, geralmente a televisão sugere, eu queria falar com fulano de tal. Só que às vezes o jogador, ele não teve um bom jogo, né? Às vezes ele é um capitão, é um líder, mas não teve um bom jogo. Aí o time, a assessoria não acha bacana expor o cara. Ou às vezes está todo mundo de cabeça cheia e dependendo da representatividade dentro do elenco que esse jogador tenha, vai que ele fala alguma coisa, pode acabar aumentando. Né? Também uma outra justificativa é um jogador que pode ser apresentado para a torcida, né? O cara fala bem, então coloca ele para falar e a torcida acaba gostando. O que foi que aconteceu com o Velasquez, né? O Velasquez falou muito bem, ele falou super bem mesmo, acho que ele foi super coerente. Deixa eu até pegar aqui as aspas do Velasquez, que ele disse o seguinte: o que aconteceu, na verdade, é que estávamos jogando muito bem, mas uma desatenção defensiva, tomamos um gol muito infantil, de criança, que não podemos tomar. Estamos jogando no Santos, temos que respeitar a instituição, as pessoas e essa camiseta mais que tudo. Tenho culpa no gol também.
toda equipe, se queremos olhar para cima, precisamos solucionar as coisas. Perfeito o discurso do Velasquez, perfeito. É um cara que tem, você vê que ele não tem medo, bosta a cara a tapa, né? Teve um discurso perfeito, assumiu um erro, falou o que o torcedor quer ouvir, perfeito, né? Perfeito. A única coisa que me incomodou um pouquinho é que, pô, é um jogador que acabou de chegar, enfim, mas se a gente for olhar para o outro lado, é um cara que está com personalidade. Chegou com uma outra personalidade também. Então pode ser um novo líder aí que está saindo recém-chegado, digamos assim. Né? O Pirani também é um jogador que, pô, até mesmo no jogo contra o Flamengo ele acabou falhando, né, em um dos gols e depois ele acabou concedendo entrevista coletiva e acabou falando, né? Então é uma coisa que também demonstra personalidade do jogador. Aí, se você discorda ou não, ok. Né? Eu também, às vezes, fico um pouco incomodado, porque eu queria que esses caras dessem a cara a tapa. Vamos ver nas próximas partidas se eles vão dar a cara a tapa. Né? É o que eu falei numa live aqui. É muito fácil o jogador querer ter voz cobrando salário atrasado. É muito fácil o jogador querer ter voz quando ele se sente injustiçado, quando é isso, quando é aquilo. Mas quando o time está numa situação complicada, tem que aparecer. Tem que aparecer ou uma liderança dentro de campo, o cara que fala, toca a bola em mim que eu vou receber, que eu vou resolver, ou uma liderança de comunicar com o torcedor. Tá acontecendo isso, 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 vamos fazer isso, isso, isso. Ou também, tá? Outra questão de liderança que eu acho importante a gente falar, o próprio Giovani, o G10, né, que foi um personagem muito importante para o Santos em 95, teve um almoço, ele acabou postando uma foto que estava o Rueda, o Carille, então é importante, né, o João Paulo, então é importante também ídolos do passado estarem presentes nesse momento, né, no CTR Pelé, até mesmo para falar sobre a questão de confiança. Então, essas lideranças também, se a gente não tem hoje dentro do elenco, de alguma forma, ou pelo menos lideranças que são expostas, tá? Pode sim ter um cara que, o cara ali dentro, entre quatro paredes, digamos assim, dentro do vestiário, o cara é o líder, mas precisa ter essa figura que converse com o torcedor, que acalma a gente. Que a gente escuta o cara falar e a gente fica um pouco mais tranquilo. Isso pode partir também do próprio presidente, isso pode partir do próprio executivo de futebol, de alguém do CG, não sei. Né? Mas a gente precisa de uma figura para a gente se sentir representado. Um cara que também seja coerente. Coerente, porque tem muito clube de futebol que coloca dirigente para falar quando o time está numa situação delicada e o cara, ao invés de ajudar, só piora. Né? Então também tem essa. Então, entendo que tem que ter uma prudência na hora que você vai escolher o cara para falar, mas a gente precisa de uma figura que a gente possa falar, não, estamos juntos e vamos sair dessa situação. É isso, né? É isso. Quero a opinião de vocês em relação a isso. Se você enxerga alguma figura, né, no Santos de que tenha liderança, algo do tipo, conta aqui nos comentários. Acabei não falando, tá? Mas eu acho que um jogador que, de uma certa forma, fez isso em alguns momentos, principalmente em jogos eliminatórios, enfim, o próprio João Paulo, querendo ou não, é um goleiro que sempre chamava responsabilidade com as defesas, enfim, em alguns momentos também acabou falando pós-jogo, pós-eliminação. Enfim, mas eu quero saber de vocês qual a sua opinião em relação a isso. Me conta aqui nos comentários, deixe o seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais e continuar falando de Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.